A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos. Me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Você já foi constrangido dentro de uma igreja? Você já foi forçado a fazer uma coisa dentro de uma igreja a ponto de você se sentir constrangido por causa daquela situação? Eu já. E não é uma situação muito boa de se passar por ela. Já aconteceu isso comigo várias vezes dentro de algumas igrejas. É natural dentro de algumas igrejas, da maioria das igrejas, não em todas, lógico, existem congregações ainda que pregam a verdade do Evangelho, mas a maioria ela faz isso. A maioria ela constrange os seus membros, a praticar certas coisas, como por exemplo, olhe para o irmão do seu lado e diga isso, olhe para o irmão do outro lado e diga aquilo. Levante a sua mão porque eu vou liberar uma palavra profética. E se você não obedeceu o que o pregador, o que o líder está falando, você é rebelde, você não tem fé, você é desobediente, Mas isso é bíblico? Existe isso? Jesus ensinou isso? Talvez você possa estar pensando, mas ele está fazendo isso, o pregador está fazendo isso porque Jesus fez, então ele tá obedecendo ao Senhor e fazendo também, Ou alguns dos apóstolos ensinaram isso. Mas eu te garanto que se você estudar o Evangelho, você não vai ver nenhuma pregação do Senhor Jesus Cristo fazendo isso. Você não vai ver o Senhor Jesus mandando alguém, no meio das pregações, dos sermões dele, olhar para o lado e falar alguma coisa. Você não vai ver os apóstolos fazendo isso, constrangendo ninguém. E olha o que a palavra de Deus ela diz a respeito disso. Olha só o que o apóstolo Pedro ele escreveu na primeira carta dele, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que te foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha só o que Pedro acabou de escrever aqui. Ele escreveu isso aqui para aqueles que têm o cargo, a responsabilidade nas igrejas de ensinar aquilo que Jesus ensinou. Ele começa falando, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento. Ele acabou de falar aqui que não é para constranger ninguém, não é por constrangimento, mas é como? Espontaneamente como Deus quer. Então Deus quer que pastoreiem o rebanho dele, porque o rebanho é de Deus, espontaneamente. Que espontaneidade existe em um pregador mandar você fazer essas coisas dentro da igreja? Se Jesus não mandou fazer, ele mandou espontaneamente. Como Deus quer. Pastorei o rebanho de Deus. Não por constrangimento. Não é para constranger ninguém. Não é para forçar ninguém a fazer nada. Mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Olha só. Não é para fazer por ganância. Não é para pastorear querendo o dinheiro das ovelhas. Mas é de boa vontade. Nem como dominadores dos que te foram confiados, ou seja, o rebanho do Senhor, o líder, o pastor, que tem responsabilidade de ensinar, ele não tem que dominar sobre ninguém. Antes, tornando-vos exemplos do rebanho, ou seja, o pregador, aquele que tem responsabilidade de ensinar o Evangelho, ele tem que ser um modelo, um exemplo para o rebanho, um exemplo a ser copiado. Mas é isso que você vê nos dias de hoje. Certa vez eu estava numa igreja, e o pastor da igreja ele colocou uma música para tocar e provavelmente você já tem ouvido essa música. É uma música que fala que na presença do Senhor dá vontade de pular, dançar e tudo mais. E ele queria que os membros da igreja, todos que estavam ali na igreja presente, seguisse o que a música estava falando. Ou seja, na hora que falasse de pular, as pessoas tinham que pular, dançar, as pessoas tinham que dançar. Ou seja, eles estavam fazendo daquelas pessoas ali, da gente, que eu também estava lá, um fantoche, um boneco. Ele estava constrangendo a gente.
eu me senti constrangido. E no momento que aquela música começou a tocar, eu fiquei parado. E você acredita que eu fui chamado de rebelde? Eu fui chamado de ovelha rebelde, não sou eu, mas aqueles que não fizeram a vontade dele. Nós fomos chamados de ovelhas rebeldes, porque a gente não estava obedecendo aquele constrangimento que ele estava fazendo com a gente. E o que a gente acabou de ler aqui? Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que te foram confiados, antes se tornando-se modelo do rebanho. Ou seja, a gente estava sendo constrangido. Jesus, ele nunca fez isso nas suas pregações, nos seus sermões, nos seus ensinos. Os apóstolos nunca fizeram isso. É só você conferir no Evangelho e na Palavra de Deus. Fique sempre com a Palavra de Deus. Estude, vasculhe, garimpe a Palavra de Deus. Descubra a verdade do Evangelho. Estude os ensinamentos do Senhor Jesus. Você vai descobrir que muitas das coisas que te ensinaram dentro das igrejas é invenção humana. Como essa invenção humana de você, por exemplo, olhar para o irmão do lado e falar alguma coisa. Jesus nunca fez isso. É uma invenção humana. Os apóstolos nunca fizeram isso. Levante sua mão, por exemplo, que eu vou liberar uma bênção. Peraí, quem libera a bênção é Deus. Quer dizer que Deus vai me abençoar só se eu levantar a mão, porque o pregador está mandando eu levantar a mão. Porque se eu não levantar, eu não tenho fé, então Deus não vai me abençoar. Onde está a soberania de Deus nisso? Então Deus é submisso a um homem? Deus é submisso a um pregador? O problema é que eles estão invertendo os papéis. É Deus que manda. É Deus que domina todas as coisas. É Deus que determina. O homem não determina e não manda em nada. A única coisa que o homem tem que fazer é se humilhar na presença do Senhor. E o Senhor, ele abençoa o homem se ele quiser, sim ou não. É simples assim. Então fique sempre com a palavra de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.